Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de apresentação referente à matéria de Segurança da Informação no curso técnico em Informática, e eu sou a Fernanda César. Oi, eu sou a Ana. Nós somos alunos do Instituto Federal de São Paulo e hoje nós vamos apresentar um trabalho de pesquisa sobre introdução à criptografia, com ênfase no algoritmo de criptografia SHA. Nessa apresentação, nós vamos falar sobre introdução à criptografia, o histórico do algoritmo SHA, o funcionamento do SHA e alguns exemplos de criptografia SHA. Para introduzirmos o assunto da criptografia, nós vamos começar falando sobre o que é a criptografia e como ela funciona. Bom, a criptografia é a conversão de dados de maneira codificada utilizada para a proteção de dados e informações. Em teoria, a criptografia é a maneira mais eficiente para a proteção desses dados em comunicação entre navegador e servidor. Os softwares de criptografia ou algoritmos de criptografia são capazes de codificar dados de forma que este só possa ser desvendado com uma única e enorme capacidade de processamento, que é a descriptografia. Quando nós compartilhamos informações ou dados na internet, os nossos dados estão vulneráveis para hackers ou pessoas mal intencionadas. E para que eles estejam seguros, se faz necessário o uso de um sistema de criptografia. A criptografia é um processo de codificação, a fim de tornar a informação irreconhecível e ilegível. E para que isso seja feito, os algoritmos de criptografia são responsáveis por processar uma chave de códigos matemáticos para cifrar a mensagem que será enviada, e dessa forma as informações contidas nessa mensagem são protegidas e só podem ser decifradas pelo destinatário, que conhece a chave que foi usada para criptografar e só então ele pode descriptografar. Sendo assim, os dados podem trafegar na rede de forma mais segura, pois este mecanismo protege desde dados simples até informações confidenciais. Dentre os diversos algoritmos de criptografia já inventados, existem algumas técnicas de criptografia específicas, como a criptografia simétrica e a assimétrica. A criptografia simétrica, ou criptografia de chave privada, consiste no uso de uma mesma chave para a criptografia e para a descriptografia. É bastante utilizada em sistemas fechados e, apesar de ser um método eficiente de cifragem, torna-se um tanto quanto vulnerável, já que pode ser interceptada por um terceiro, como hackers ou pessoas mal intencionadas, que podem descobrir a chave de criptografia e usá-la para a descriptografia. A criptografia assimétrica consiste no uso de chaves diferentes, uma pública e outra privada. As chaves são códigos matemáticos que, apesar de divergentes, são emparelhados um ao outro, tornando possível a criptografia e descriptografia. O processo funciona da seguinte maneira. A chave privada ela é mantida com o usuário remetente e a chave pública é compartilhada com os destinatários autorizados ao acesso à informação. E dessa forma, os dados que são criptografados com a chave pública só podem ser descriptografados com a chave privada. Esse método é bastante eficiente na criptografia de dados, já que a sua assimetria dificulta o acesso de terceiros à informação, tornando-a mais segura. A criptografia surgiu na Roma Antiga, por volta de 100 anos antes de Cristo e 44 anos antes de Cristo. Ela foi criada pelo imperador Júlio César, e a técnica também é conhecida hoje como cifra de César. A técnica conta com a substituição das letras do alfabeto para a criptografia de mensagens, mas por ser um método simples de cifragem, foi descoberta e deixou de ser usada, tornando-se um método ineficiente de cifragem. A criptografia também foi muito utilizada durante a Segunda Guerra Mundial para a cifragem de estratégias de combate e de informações da inteligência militar dos países. Assim como o investimento bélico, também foi necessário investimento tecnológico. As tropas se comunicavam através de mensagens criptografadas dentro e fora de território inimigo, para definir as estratégias de combate e passar todas as demais informações importantes que eram necessárias para vencer os adversários. A Enigma foi uma máquina bastante utilizada pelos alemães nazistas na época. Quando acionada, a mensagem que era digitada no teclado fazia com que uma corrente elétrica fosse passada entre os discos rotativos, permitindo a criptografia dessas mensagens. E mais tarde, a máquina bomba eletromecânica, desenvolvida por Alan Turing, foi capaz de interceptar e decifrar as mensagens dos nazistas ao longo da guerra,
dando acesso privilegiado às mensagens para os aliados. Bom, e atualmente, um exemplo de criptografia que temos é o SHA, o Secret Hash Algorithms, que foi publicado por volta da década de 90 pela National Institute of Standards and Technology, a NIST. Bom, o SHA é um dos mais utilizados dentro da computação e é uma função de hash criptográfica, ou seja, é um algoritmo matemático que tem como objetivo transformar qualquer bloco de dados em uma série de caracteres de comprimento fixo. E o mais interessante sobre isso é que o SHA não é uma coisa única. Com o passar do tempo, ele foi construindo uma série de algoritmos, formando uma certa família de algoritmos SHA. Bom, dentro dessa família de algoritmos, o primeiro a surgir foi o SHA-0, que é o primeiro algoritmo da família a ser criado e é a versão mais original com dispersão de 160 bits. Este SHA-0 foi publicado em 1993. Entretanto, ele não foi muito adotado pelas aplicações do momento. E então, em 2004, foi encontrada uma colisão para esse SHA-0, ou seja, algo que quebrasse o código, um elo fraco deste algoritmo. E foi anunciado por meio de uma generalização de ataques após 13 dias de colisão em um supercomputador, sugerindo então o plano de uso para o SH-1. O SH-1 foi publicado pela NSA, Agência Nacional de Segurança, juntamente com a NIST. É uma versão mais parecida com o SH-0, só que altera todos os pontos fracos, todos os elos fracos que tinham no SH-0. Ele foi oficialmente um padrão adotado em 1995, quando os hashes eram utilizados para validar a integridade de um conteúdo digital, ou seja, eles existiam para fazer com que as aplicações do momento fossem o mais seguras possíveis por meio da criptografia, utilizando o algoritmo SH-1. Considera-se que o SH-1 ele produz um certo resumo de mensagem, pois ele pega a mensagem de qualquer valor e produz um hash final com dispersão de 160 bits também. Bom, e o SHA-2 ele permite que chaves criptografadas em tamanhos diferentes e implementados por algumas aplicações de segurança e protocolos de criptografia se comuniquem, garantindo a integridade e segurança para a troca de dados e informações por meio também do protocolo TLS e SSL. Bom, o SH-2 ele é reconhecido muitas vezes como uma família de hashes, pois ele, além dos outros dois existentes, ele integra mais alguns hashes possíveis dentro dele. Entre eles nós temos o SH512, SH256, SH224 e 384. Bom, detalhando um pouquinho cada um deles. E um dos principais e um dos primeiros também é o SH256. Ele é utilizado para o processo de autenticação de pacotes de softwares, como dentro do Linux e também dentro do padrão DKN, além de ser utilizado para fazer a verificação de diversas transações utilizando criptomoedas, como por exemplo o famoso Bitcoin. Também temos o SH512 e um exemplo da sua implementação é para fazer a autenticação no sistema responsável por autenticação de vídeos e arquivos no Tribunal Penal Internacional. E esses dois, eles podem trabalhar juntos, formando uma das funções consideradas mais inovadoras, pois o SH512 trabalha com 64 bits e o SH256 trabalha em conjunto com 32 bits. Bom, e o mais novinho dessa família de SHA é o SHA-3,
que foi lançado pela NIST por volta de 2012. Bom, em 2007, a NIST promoveu uma competição aberta para a definição de um novo algoritmo de REST. E uma outra variação da família SHA, o SHA-3, foi lançado para substituir e aprimorar as versões anteriores da sua família. Bom, na primeira fase dessa competição, em 2008, a NIST recebeu cerca de 64 propostas, sendo que 51 dessas foram aceitas. Na segunda fase, já em 2009, houve uma grande redução dos números de propostas, com cerca de 14 propostas aceitas. E somente em 2010, 5 funções foram anunciadas como finalistas, tendo então, em 2012, o algoritmo vencedor, que vem a ser futuramente publicado pela NIST. O hash é uma sequência de bits que é gerado no processamento de um arquivo. Quando executado, ele codifica mensagens a partir dessa sequência de bits. O hash é unidirecional, randômico e único, garantindo uma extrema segurança e integridade na cifragem de mensagens. Além disso, o hash não necessita do uso de chaves de criptografia, possibilitando a consistência de informações e dados, e toda mensagem criptografada se direciona exclusivamente para o mesmo hash gerado. O hash é caracterizado por sua capacidade de saída de tamanho fixo, já que, independente do valor de entrada, existirá sempre a mesma quantidade de caracteres na saída. Além disso, vale ressaltar a eficiência da operação, que garante a velocidade de processamento de dados para a execução da cifragem. Certamente existem algumas vulnerabilidades, como o ataque de dicionário, que são algumas combinações de possíveis senhas e seus respectivos hashes armazenados em um banco de dados, que pode ser utilizado para testar as vulnerabilidades de determinadas senhas. Para evitar esse tipo de problema, existe o SALT, que é um pacote de texto randômico gerado para cada hash, possibilitando a criação de hashes diferentes para senhas iguais. O processo se inicia quando uma determinada senha é dividida em trechos de determinadas quantidades de bits, ou seja, ela é fracionada, para que seja submetida ao algoritmo e seja criptografada. Sendo assim, o processo dependerá do algoritmo que está sendo utilizado para a criptografia, que pode ser variável. Bom, e um exemplo da criptografia SHA é muito fácil de ser encontrado. Existem várias plataformas online, vários sites que permitem que você coloque uma mensagem que seja criptografada. E aqui a gente tem um exemplo. Por exemplo, para o meu nome, Fernanda, o gerador online SHA gera o seguinte hash, que pode ser observado na nossa tela. Entretanto, para o nome Ana, gera um outro hash. E o que a gente pode observar é que os nomes Fernanda e Ana têm um tamanho totalmente diferente quando escrito em português, como a gente está habituado. Mas o código de hash formado em SHA-256 possui o mesmo tamanho. Portanto, a gente pode observar que, independente do comprimento de dados de entrada, o hash de saída será sempre de um valor de mesmo comprimento. Bom, o SHA-1 é conhecido muito por reduzir as mensagens a qualquer tamanho. E um exemplo de utilização do SHA é pegar uma mensagem extensa, que pode ser observada na nossa primeira imagem no slide, e formar um hexadecimal e binário com uma base de 64 bits. Por exemplo, na imagem nós temos a frase, que em português significa: a rápida raposa marrom pula sobre o cachorro perigoso. E a gente pede que a função SHA retorne um código criptografado seguindo os padrões SHA-1. E para isso ele devolve esse hash que pode ser observado na tela. Já para a outra função SHA, que pode ser observada um pouquinho mais abaixo, nós estamos pedindo que nenhuma mensagem seja passada para SHA-1. Ou seja, tem aspas e dentro das aspas não tem nada. E mesmo assim a gente pode observar que, mesmo que não tenha nada dentro dessa mensagem, será retornado
um valor de hash do mesmo tamanho. Bom, agora resumindo um pouquinho o funcionamento detalhado do SHA-1. O primeiro passo é acrescentar bits na mensagem inicial. E independente do seu tamanho, tendo como final o tamanho de módulo 512 a 448 bits, onde o primeiro bit 1 será seguido por todos os bits necessários para complementar a sua mensagem. Depois de dito o tamanho da mensagem, um bloco de 64 bits é acrescentado à mensagem, sendo tratado como inteiro sem sinal. Este será o bloco que terá o tamanho da mensagem de antes de ser acrescido, então o bloco que terá o tamanho inicial da mensagem. O terceiro passo é que o buffer MD seja inicializado. Esse buffer de 160 bits é utilizado para manter os resultados intermediários e final da função de hash. Esse buffer será representado com 5 registros de 32 bits em valor hexadecimal, entre eles, por exemplo, A valendo 67, 45, 23, 01, B valendo EF, CD, AB, 89, C, 98, BA, DC, FE, D. E D valendo 10, 32, 34, 76. E o E valendo C3, D2, E1, F0. Isso tudo pode ser visto com mais detalhes no nosso documento que está no link da descrição. A mensagem, então, é processada em blocos de 412 bits. E o centro do algoritmo passa a ser uma função de compressão de 4 interações, com 20 passos cada. Essas interações são parecidas com uma estrutura lógica diferente. Então, nós teremos a saída. E após todos os 512 bits serem processados, a saída da última interação terá, por fim, um hash de 160 bits. Bom, e o SHA-2 é um modelo de algoritmo que possui as mesmas estruturas que o algoritmo SHA-1. E assim, implementa as funções de resumo iteradas, e a única diferença é que os valores 224 e 384 bits são substituídos pelos valores 256 e 512 bits, fazendo apenas uma mudança nos valores de saída. Por exemplo, o SHA-256 processa como SHA-1, mensagem de valor máximo equivalente a 564 bits, e também faz uso de palavras com 32 bits. O SHA-2 vai diferir pelo número de blocos, rodadas de funções de compressão e o uso de deslocamento de bits para a esquerda e para a direita, e no tamanho da constante que define as mensagens. O SHA-256 processa as mensagens com 264 bits e trabalha com palavras de 32 bits, sendo que a entrada da função de compressão possui 512 bits. A variável de estado tem 556 bits, que gera outra variável de 556 bits. Essas características são idênticas no algoritmo SHA-512, com as peculiaridades de tamanho, tais quais a mensagem de 2128 bits e as palavras de 64 bits, e a entrada da função consiste em um bloco de 1024 bits. Após esses detalhes, seguirá os mesmos passos que foram explicados sobre o SHA-1. Bom, aqui a gente pode observar exemplos de valores de hash gerados para o SHA-2, com as suas peculiaridades, com a sua família, e as suas variações para uma palavra vazia. A gente pode perceber que o tamanho final da mensagem, o hash final, ele vai variar em algum dos casos. Bom, o código SHA-512 segue a mesma estrutura do SHA-256 e muda alguns tópicos que nós achamos interessantes destacar aqui. A mensagem ela vai ser quebrada em pedaços de 512 bits. Os valores de hash iniciais e constantes da rodada são estendidos em até 64 bits. Em cada rodada, na verdade, há 80 rodadas em vez de 64 bits que acontecia anteriormente.
O array de escalonamento da mensagem tem 80 palavras de 64 bits em vez de 64 palavras de 32 bits. Para estender a array, que é criada durante seu processamento, o laço é de 16 até 79, em vez de 16 até 63, como acontecia anteriormente. As constantes de rodada são baseadas nos primeiros 80 primos de 2 a 409. O tamanho de palavra utilizados para os cálculos é de 64 bits. O tamanho anexado nas mensagens antes do pré-processamento em bits é um inteiro de 128 bits em Big Endian. E por fim, as quantidades de deslocamentos e rotações são diferentes do 516 para o SH512. Bom, por fim, e não menos importante, o SHA-3. Ele é um algoritmo que usa um paradigma denominado esponja, uma função de mapeamento que recebe como entrada dados de comprimento variável e gera uma saída de comprimento variável também, que é composto por duas fases de processamento. Na primeira fase de processamento, a mensagem será dividida em blocos e estes são absorvidos em estados internos. Esses estados surgem de um estado inicializado com zeros e logo após passam a ser iterados com rodadas que possuem 5 mapeamentos, que fazem a difusão e a distribuição dos elementos nos estados. Por fim, a função passa para a fase de esmagamento, onde intercala a aplicação das funções de mapeamento até que se obtenha o número de bits que atende o tamanho de saída no nível de segurança. Bom, pessoal, muito obrigada pela atenção. Gostaríamos de ressaltar aqui que todas as referências e o documento completo estão no link da descrição do vídeo.